Ele diz a Enver que eles deveriam avisar a polícia, já que aqueles homens ainda podem estar procurando por Bahar. Enver diz que está certa, se Bahar e as crianças estivessem bem, então já teriam sido chamados. Sirin diz que não acha uma boa ideia, porque se descobrirem que a polícia está envolvida será pior. Arif diz a ele que eles não falaram com nenhum policial até agora e mesmo assim Elis está morto. Talvez eles devam esperar que Bahar seja morto. Nesse momento Enver recebe uma ligação de um número desconhecido e ao atender ouviu uma voz feminina desconhecida. Essa é a funcionária Leila. Ela pede que ele a ouça com atenção. Ela diz que sua filha Bahar e os filhos estão bem, mas assim que ela ligar para eles não devem contar a ela por nenhum motivo que a senhora Elis morreu ou ela voltaria para eles e não estaria mais lá. Certamente, a vida de todos estaria em risco. Ela rapidamente desliga a ligação. Arif pergunta a Enver o que aconteceu, ele comunica o que acabou de ouvir. Sirin diz que então eles não precisam mais ir à polícia. Enver diz que ela tem razão e deveria falar com a Tice para que ela também não conte o que aconteceu com Elis. Peril pergunta a Sarp onde estava Bahar, ele avisa que saiu e voltará em breve. Peril diz que tem uma dúvida, quando Munir conseguir a outra casa, ele ficará com Bahar lá ou irá embora com ela e os filhos. Sarp apenas olha para ela com raiva, diz que as crianças não podem ficar sozinhas e sai da cozinha. Sarp olha para Nizam e Doruk na sala e fica surpreso ao vê-los trocando de roupa sem dizer uma única palavra. Sarp senta ao lado dele e pergunta por que mudaram. Nizam responde que eles se sentem melhor assim. Sarp diz a eles que gostaria de confessar algo a eles. Ali e Omer são seus irmãos. Ele pergunta se eles não gostariam de brincar com eles, mas Nizam e Doruk dizem que não. Sarp diz que está tudo bem, mas eles nunca devem esquecer que seus filhos são a coisa mais importante para ele e que ele só quer protegê-los. Ele os abraça. Doruk diz ao pai que Nizam é a única irmã que ele tem. Nizam sussurra no ouvido do irmão que isso é verdade e que aquelas crianças não são nada. Peril avisa Sarp que vai começar a desfazer as malas e escolher um quarto para eles. Ela pede que ele cuide das crianças enquanto ela faz isso. Sarp olha para seus 4 filhos e depois para o relógio, perguntando-se sobre Bahar, que está caminhando por uma estrada deserta. Ela chega a um ponto onde a estrada se divide em 2 caminhos. Bahar fica confusa e só pega um deles sem saber para onde vai. Por outro lado, Seida, Eyal e a Tice estão sentados do lado de fora do necrotério esperando. Já estão lá há várias horas e Eyal pede a Tice que volte para casa porque ela cuidará de Seida. A Tice diz que não sairá de lá. Seida avisa que é melhor ele prestar atenção, pois a qualquer momento ela também irá até a casa. A Tice diz a ele que não permitirá que ele volte para seu apartamento, ela ficará na casa dela. Seida diz que tem que trabalhar esta noite e é onde ela guarda seus vestidos. A Tice diz que não está apto para cantar em um clube, ele deveria ligar e dizer que vai a um funeral. Seida responde que a última coisa que ela quer agora são problemas com o chefe. Eyal pede novamente a Tice para voltar para casa, pois está muito frio agora e ele pode ficar doente. A Tice diz que está bem e pede a Seida que volte para sua casa quando ela sair do trabalho porque não quer que ela fique sozinha. Ela lhe dá as chaves de sua casa e vai embora. Peril está desfazendo as malas e avisa a Leila que ela deve ficar com as crianças naquele quarto, já que irá dormir no quarto de Sarp. Leila apenas olha para ela e não fala nada. Munir entra na sala, avisa a Peril que o aquecimento foi consertado e pergunta se ele precisa de mais alguma coisa antes de sair. Peril diz que ele só está interessado em saber onde está Bahar. Será que ela discutiu com Sarp e saiu de casa? Munir responde que isso é impossível, pois ela não deixaria os filhos em casa para fugirem sozinhos e até o carro fica do lado de fora. Peril se pergunta por que Bahar não voltou. Enquanto isso, Arif chega de carro na casa de Enver e avisa que precisa ir até o bairro, para que se vejam amanhã. Enver pergunta por que ele quer voltar para lá e Arif responde que precisa ver seu pai. Enver diz a ele que isso não é urgente, ele deveria ficar com eles para que possam descansar juntos. Arif diz que não, seu pai, Yusuf, tem que pagar pelo erro e explicar por que fingiu estar doente. Enver diz que está bem e junto com Sirin saem do carro e entram em casa. Assim que fecham a porta, ouvem alguém batendo e abrindo a Tice. Enver diz a ele que ele tem que pedir algo muito importante a ela.
uma mulher o contatou e disse que Bahar está bem, mas eles não podem contar nada sobre o que aconteceu com eles, deveriam contar a Seida também. Enver pergunta onde ela está, Atice diz que Seida foi até a casa dela porque ela vai trabalhar esta noite e precisa se arrumar. Enver está um pouco preocupado. Arif chega ao seu bairro e pergunta a um de seus amigos se ele viu seu pai, ele diz que deveria verificar a cantina e Arif vai para lá. Yusuf está na cantina muito bêbado e diz que a morte de Elis não foi culpa dele, mas sim dos homens que atiraram nele. Arif entra e o agarra pelo pescoço dizendo que eles precisam conversar agora. Yusuf bêbado diz que não pode, já que não dormiu ontem à noite e só quer descansar, ele adormece na mesa. Arif pede ao dono da cantina que os deixe em paz. Ele então pega uma garrafa de água e derrama na cabeça de Yusuf. Arif conta que os médicos lhe disseram que ele tinha que fazer uma cirurgia cardíaca, vão tirar e quando estiver curado vão colocar de volta no lugar. Yusuf diz a ele que ele está muito saudável. Arif pergunta se ele não teve um ataque cardíaco. Yusuf diz a ele que na verdade ele estava fingindo porque não estava errado, seu coração está bem. Arif pergunta se foi por isso que ele quis sair de casa e por que o fez. Yusuf conta que lhe disseram que se não saíssem daquele prédio matariam seu filho. Arif pergunta quem o ameaçou e Yusuf responde que era um homem que parece um monstro, quando lhe disse que só poderia aceitar e pensa em como tirá-los de lá. Arif pergunta se eles também lhe pagaram dinheiro por isso. Yusuf balança a cabeça e se recosta na mesa. Arif sai da cantina com raiva. Doruk está abraçando a irmã enquanto eles estão sentados na sala e pergunta ao pai quem era aquele homem que chegou há pouco. Sarp responde que é seu amigo Munir que sempre o ajuda. Doruk também pergunta quem é a mulher que está com os bebês. Sarp diz a ela que o nome dela é Leila e ela os ajuda cuidando de Ali e Omer quando eles precisam. Doruk diz que Seida e Elis também cuidam deles às vezes. Nizam pergunta onde está sua mãe porque já faz muito tempo. Sarp avisa que irá procurá-la e Leila cuidará de todos eles. Nesse momento Bahar entra em casa e pede desculpas por preocupá-los. Ela olha para os filhos e pergunta por que eles trocaram de roupa. Bahar olha para o outro lado da sala e fica muito surpreso ao ver os gêmeos ali. Sarp pede que ela converse a sós por um momento, mas antes que ela responda, Piril aparece atrás dela, estende a mão em saudação e se apresenta. Bahar tenta fingir um pouco e segura a mão dela. Ela sorri e diz a ele que é um prazer conhecê-lo. Ela pergunta aos filhos se eles agradeceram a Piril por todos os presentes que ele lhes enviou e eles acenam com a cabeça. Bahar continua sorrindo. Ela diz que ainda não conheceu Ali e Omer e se aproxima dos pequenos. Bahar os cumprimenta e diz que eles são tão bonitos quanto sua mãe e também que Nizam e Doruk são seus irmãos e que eles podem brincar com eles o quanto quiserem. Então Bahar se levanta, diz que deixou cair alguma coisa na estrada e veste o casaco. Ela sai rapidamente de casa e Sarp vai atrás dela. Sarp a interrompe e diz que realmente não imaginava que eles iriam para aquela casa. Eles fizeram isso porque Nezir os descobriu e eles não tinham para onde ir. Bahar diz que entende perfeitamente seus motivos, mas só saiu em busca de algo que perdeu. Ela vira a cabeça tentando não chorar e fingindo procurar alguma coisa. Sarp a pega pelos braços e tenta explicar novamente, mas Bahar, chateado, diz a ele que a única coisa que ele entende é que eles nunca deveriam ter ido lá e que ele deveria se desculpar com sua esposa. Sarp insiste várias vezes até que Bahar explode e dá um tapa em Sarp. Sarp, ele, surpreso, apenas olha para ela e lhe dá um grande abraço. Piril os observa pela janela com muita raiva. Bahar empurra Sarp e entra novamente na casa. Bahar entra e senta-se na sala com os filhos. Sarp entra atrás dela muito triste. Piril cheio de raiva pergunta se posso encontrar o que ele procurava. Bahar responde que acha que perdeu para sempre. Porém, era algo com muito valor sentimental e ele terá que encontrar outro. Piril não responde nada e Bahar pede aos filhos que brinquem um pouco. Por outro lado, Seida volta ao prédio onde mora, sobe as escadas e vê que o apartamento de Bahar está lacrado com uma fita que diz cena do crime. Ela olha para a porta e lembra do momento em que os homens que assassinaram eles gritou para eles, exigindo que a porta fosse aberta para eles. Seida retira as fitas e abre a porta. Ela percebe que a posição em que foi deixado o corpo de Elis está desenhada no quarto e uma grande mancha de sangue ainda está no chão.
Todas as lembranças daquele momento terrível voltam à sua mente. Seida, com a dor na alma, pega vários produtos de limpeza e começa a limpar o sangue com todas as forças. Depois ele sai e limpa o corredor e as escadas com bastante água. Por fim, ao terminar, ela abre a porta de seu apartamento, aquele que dividia com Yelis, e sorri ao relembrar todos os momentos felizes que viveram juntos ali. Arif está sentado no refeitório com um de seus amigos do bairro, que lhe diz que não acha justo que aquela mulher tenha morrido. Ele sente muita pena dos seus 2 filhos, pois eles não têm culpa de nada. Arif olha para a janela do apartamento de Bahar e seu amigo pergunta se Bahar está com o marido. Arif pergunta como ele sabe e o homem responde que Yusuf contou a todos, disse que estão em um lugar seguro. Arif, decepcionado com o pai, diz que só ele pode arriscar a vida de todos. O amigo de Arif diz que sempre se apaixonou pela mulher errada. Infelizmente ele não teve sorte no amor. Arif diz que ele poderia arriscar qualquer coisa pela felicidade de Bahar. Você nunca deve desistir. Henry recebe em sua cafeteria uma mulher chamada Evil, que lhe conta que veio visitá-lo porque tem novidades e que foi demitida do emprego. Henry pergunta se isso foi por causa do alcoolismo ou porque estava atrasado. Evil responde que pode ser as duas coisas. Ele não tem mais dinheiro e queria saber se tem algum trabalho para ela. Henry responde que não. Ela pergunta se ele não quer contratar um novo caixa, já que esse cargo é o que ele gosta. Henry diz que já tem um e que o nome dela é Bahar. Evil pergunta por que sua nova funcionária não atende a caixa registradora. Henry conta que esta manhã foi até sua casa e soube que seu vizinho foi assassinado, por isso não pôde comparecer. Evil pergunta por que ela se preocupa tanto com um novo funcionário e Henry responde que não é o que ela pensa. Na verdade, ele descobriu que ela estava muito doente e se recuperou recentemente. Ele queria dizer a ela que a apoiaria em tudo que ela precisasse. O telefone dela está desligado. Ela é uma mulher simpática e ele sabe que ela não faltaria sem um bom motivo, pois ela tem 2 filhos e precisa do dinheiro. Evil diz a ela que se aquela mulher tiver vergonha de estar ausente, com certeza ela não voltará e poderá contratá-la. Henry diz que ela tem razão, mas dirá aos vizinhos que quando a virem, eles lhe dirão que ela pode voltar ao trabalho quando quiser. Evil avisa que então ele o ajudará hoje, já que seu funcionário não está aqui e ele poderá ganhar um dia de pagamento. Henry diz que está tudo bem. Seida sai do quarto e sua mente brinca com ela ao ver ele saindo da cozinha e repreendendo-a por não ter guardado comida para ele depois que ele voltou do trabalho. Seus olhos imediatamente se enchem de lágrimas e ela entra no quarto de Yelis. Ela olha as 2 sacolas de presentes que Yelis preparou para Nisan e Doruk. A loira tira da bolsa o vestido de Nissan, mas joga de volta na cama e sai correndo. Seida corre até o refeitório de Arif e se senta em uma das mesas. Arif pergunta o que há de errado e ela responde que é impossível para ela estar em casa. Ele já limpou o apartamento de Bahar e até as escadas do andar de cima. Ele diz que outra pessoa poderia ter feito isso, mas Seida diz a ele que não deixaria outra pessoa limpar aquele sangue. Ela conta a ele que depois da limpeza voltou para casa e lá viu Yelis. Ela estava apenas imaginando ou se queria muito contar alguma coisa para ele, se assustou e fugiu. Arif diz que ele pode ficar lá o tempo que quiser e que o acompanhará. Arif se senta e informa a Seida que uma mulher desconhecida ligou para ver e disse a ela que Bahar está bem. Arif está prestes a pedir a Bahar que não lhe conte nada sobre Yelis, mas de repente recebe um telefonema de Camil, seu amigo e dono da loja de roupas onde Yelis trabalha. Este homem diz a Arif que sabe que esta mulher é sua vizinha e que precisa contatá-la porque ela é uma ladra. Arif pergunta o que ele quis dizer. Camil diz que sua esposa lhe pagou adiantado, mas ela nunca mais voltou a trabalhar, então ele a procura para lhe pagar. Arif diz com raiva que Yelis foi assassinada de madrugada. Ela não era ladra e se ele quiser ir, ele mesmo estará esperando por ele. Ele desliga a ligação e conta a Seida sobre sua conversa com o antigo chefe de Yelis. Seida fica chateada e se levanta muito irritada. Ela diz que vai encontrar aquela loja independente do escândalo, vai limpar o nome da amiga. Arif diz a ela que ela pode fazer o que quiser, porque ela não é uma menina para ele ficar atrás dela cuidando dela. Seida continua gritando e fica muito animada, quando de repente ouve uma voz de homem chamando seu nome. É sobre Henry. Henry se aproxima de Seida sorrindo e a cumprimenta. Ela fica muito surpresa e finge não reconhecê-lo,
mas depois apenas lhe diz que ele é o dono de um café próximo. Henry responde que sim e diz que assim que ouviu a voz dela a reconheceu imediatamente. Ele a abraça com muita alegria e diz que muitos anos se passaram. Ele pensou que nunca mais a veria. Ele pergunta onde ela esteve todos esses anos. Ele até perguntou à mãe dela. Seida não responde nada e ele pergunta o que há de errado. Seida pede desculpas, porque na verdade eles têm um funeral hoje e por isso ela está distraída. Ela diz a ele que é melhor conversar em outra hora, porque ele deveria ir embora agora. A loira entra novamente no prédio e Arif informa a Henry que a melhor amiga de Seida foi assassinada há algumas horas e ela presenciou tudo. Henry apenas diz que agora entende tudo. Na verdade, ele foi procurar uma nova funcionária em seu café e descobriu que a vizinha dela havia morrido. Ele pergunta a Arif se ele a conhece. Seu nome é Bahar Sesmeli. Arif responde que sim, ela é vizinha dele e está com a mãe dele. Henry pergunta se ele fala com ela para avisar que ela pode voltar a trabalhar quando quiser. Ele se despede e vai embora. Seida está sentada em seu sofá ainda chocada com seu encontro com Henry. Ela escuta, ouve alguém batendo na porta e quando abre vê Arif, pergunta o que está acontecendo. Arif diz a ela que queria saber se ela precisa de ajuda com alguma coisa. Seida pede que ele não se preocupe com ela, porque mais cedo ou mais tarde ela terá que superar isso. Os dois caminham em direção à sala e Arif diz a ele que esse homem, Henry, é o chefe de Bahar. Seida diz que já sabe disso e pergunta se ele lhe contou o motivo da visita. Arif responde que estava procurando Bahar desde que soube do escândalo. Seida diz que está tudo bem. Ao mesmo tempo, Henry chega ao refeitório e seu novo funcionário pergunta se ela conseguiu encontrar Bahar. Henry diz que não e ela não acha que voltará logo. Ivil diz que ela imaginou e não acredita que aquela mulher vai voltar. Henry diz a ela que mesmo que Bahar não volte a trabalhar, ela ganhou não a substitua. Henry conta a Ivil que hoje conheceu Seida maluca, aquela que morava perto da avó. Era uma menina que subia em árvores e jogava maçãs em todas as pessoas que passavam. Ivil diz que se lembra de quem é e lembra também que sua mãe proibiu sua amizade com ela. Henry sorrindo diz que é verdade. No entanto, ela não consegue acreditar que agora é vizinha de Bahar e diz que o que ela não consegue acreditar é que ele não parou de falar sobre Bahar o dia todo. Henry fica pensando. Bahar brinca com as crianças na sala enquanto Sarpas observa de longe. Peril entra na sala e os observa. Bahar pede a Sarp seu celular para finalmente fazer sua ligação. Sarp lhe dá o telefone e pede que ele apenas faça uma ligação e não demore muito. Ela pega e se tranca na cozinha. Enquanto isso, na casa de Atice, ela está sentada na sala com Enver e Sirim. De repente, Enver recebe uma ligação de um número desconhecido, mas eles desligam rapidamente. Na cozinha vemos Bahar discando outro número e decide ligar para Arif, que ao ouvir sua voz se tranca no refeitório e pergunta se todos estão bem. Bahar responde que sim, eles estão bem e seguros e é melhor ele contar a todos Dom. Não se preocupe mais porque você só pode fazer uma chamada. Arif diz que está tudo bem. Bahar pergunta se depois que eles saíram naquela noite os deixaram sozinhos e ninguém se machucou. Arif pensa por um momento e diz que todos estão bem. Bahar diz que é um alívio, ele não conseguia parar de pensar neles e parece que ficará naquele lugar por mais alguns dias. Arif diz que eles estarão esperando por eles então. Bahar se despede, pede cuidado a Arif e desliga a ligação. Atice diz a ele que ele não deveria ter se incomodado porque não está com fome. Sirim diz que ele não pode continuar assim, que tem que comer e se acalmar, porque Bahar está bem. Atice se sente e diz que é um alívio que eles estejam bem. Porém, Enver está preocupado com Seida já que hoje ela decidiu ir trabalhar. Sirim diz a ela que o local onde Seida trabalha não é um bom lugar e ela já deve estar acostumada com todos os problemas que ali devem surgir à noite. Atice está ainda mais preocupada. Bahar está preparando o jantar. Peril entra na cozinha e diz que ele não deveria ter se incomodado e que ela o ajudará. Bahar diz a ela que não é necessário e Peril diz que não vai incomodá-la então e sai em direção ao quarto. Ela olha para Nisa e Doruk e diz a Sarp que é melhor subir e cuidar dos filhos, mas se vira para olhar para eles quando Doruk convida seu pai para montar um quebra-cabeça. Sarp, muito feliz, se aproxima deles e dá um beijo carinhoso no filho. As crianças sorriem, Peril continua seu caminho com raiva.
Peril senta na cama para pensar e Leila entra para organizar algumas roupas. Ela pergunta se seus filhos já estão dormindo. Leila diz que não, pois ainda querem brincar mais. Peril sem pensar e conta para seu empregado que a mulher de baixo era casada com Sarp e os 2 filhos são filhos dela. Leila diz que entende, mas não precisa dar nenhuma explicação. Peril pede que ela não ligue para o marido Alp, mas para Sarp enquanto eles estiverem em casa, e também precisa que ela diga que eles deixaram o hotel onde moravam porque suas vidas estavam em perigo e Munir veio buscá-los. Você deveria dizer isso se Sarp perguntar. Leila responde que está bem. Bahar está preparando o jantar. Sarp entra na cozinha e diz que seu empregado pode ajudá-lo, mas Bahar responde que não precisa de ajuda, pois durante toda a vida cozinhou diariamente para os filhos. Sarp apenas diz que não quer que ele se canse. Bahar olha para ele com raiva e pergunta se ele não sabe o quão cansado ficou nos 5 anos que esteve fora. Acordar cedo para levar as crianças para a escola, fazer tarefas domésticas, lavar roupa, fazer o jantar, ela fez tudo isso e muito mais enquanto estava doente, e preparar alguns vegetais não vai cansá-la agora. Bahar pede que ela continue brincando com os filhos para que ela possa ajudá-la pelo menos uma vez. Sarp volta para o quarto e Peril pede para ele subir e se despedir de Ali e Omer já que agora eles vão dormir. Doruk pergunta se não vão jantar juntos e Peril responde que já jantaram mais cedo e agora precisam dormir. Nissan pergunta ao pai onde eles vão dormir esta noite. Sarp diz que agora eles podem usar o quarto dele porque o aquecimento está funcionando e ele vai dormir no sofá. Bahar sai da cozinha com comida para colocar na mesa e ouve Sarp dizer aos filhos que eles vão dormir com a mãe e os gêmeos vão dormir com Leila. Nizam então pergunta se ele vai dormir com Peril. Sarp diz que não, vai dormir sozinho no sofá. Peril diz com raiva que ele deveria dormir com a esposa, essa é a tradição. Doruk diz que quer dormir com o pai e pede permissão a Bahar para dormir com Sarp e Peril. Bahar não tem escolha se não aceitar e seu filho agradece. Peril sorri. Seida está se maquiando na boate onde trabalha. A loira tira da bolsa uma garrafa de bebida alcoólica e bebe um pouco. Então, ao se olhar no espelho, ela se lembra da última discussão que teve com Yelis, que cantava muito feliz porque estava indo para o primeiro dia de trabalho e ela pediu para ele ficar quieto e falou com ele de maneira rude. Ela diz a si mesma que é uma mulher tola, sem coração, egoísta e cruel. O dono do clube entra no vestiário e pergunta por que ele está chorando. Ela responde que algo entrou em seu olho e o dono pede que ela se apresse, pois as pessoas não vieram vê-la chorar. Seida diz que está tudo bem e a dona sai do camarim. Seida ouve a voz de Yelis dizendo que ela não deveria usar tanta maquiagem, ela também poderia arrumar o cabelo e cortar um pouco, que ficaria mais bonita com um vestido vermelho. Seida pega a garrafa e volta a beber, mas ouve a voz de Yelis pedindo para ela não beber daquele jeito. Seida pega um lenço de papel e enxuga as lágrimas. Por outro lado, Peril está arrumando sua cama para dormir. Sarp entra no quarto e pergunta o que ele está fazendo e por que agiu no quarto. Ela diz que não sabe do que ele está falando. A porta toca. Sarp abre e é o pequeno Doruk quem veio dormir com o pai. Sarp pede que ele entre e Peril sorri para ele. Bahar olha para eles de seu quarto e os dois fecham as portas depois de se olharem. Nizam pergunta se Doruk já saiu e Bahar responde que sim, ele já está com eles. Nizam com raiva diz que seu irmão é estúpido. Bahar pede para ele não falar assim de Doruk, ele só quer passar mais tempo com o pai porque sente muita falta dele e não deveria se sentir culpado por isso. Nizam pergunta se ela não está chateada porque Doruk vai dormir com eles. Bahar abraça a filha e diz que ela ficará feliz com as escolhas que os fazem felizes. Ele então diz a Nizam que é melhor ele contar uma história a ela, mas ela deve contar a ele sobre o que será. Nizam conta que conversaram recentemente sobre como ele sonhou com a tia Yelis e gostaria de saber como a conheceu. Mãe e filha vão para a cama e Bahar conta que conheceu Yelis na escada de incêndio da oficina têxtil onde ela trabalhava. Nela nos intervalos ela sentava na escada e um dia Yelis chegou de repente e a cumprimentou. Ela lembra daquele primeiro momento com muito carinho e Nizam diz que sente muita falta da tia Yelis. Bahar pede à filha que feche os olhos para que ela possa dormir. Seida começa a cantar no palco tentando não chorar. Arif chega e senta-se, vindo dar-lhe todo o seu apoio.
De repente, a mente de Saída começa a brincar com ela novamente e ela imagina que Yelis entra sorrindo, abraça Arif e os dois apoiam Saída da plateia. Saída olha para Yelis com surpresa e felicidade enquanto canta. Depois vê que Bahar chega na mesma mesa e cumprimenta Yelis e Arif. De um momento para o outro Saída olha para Arif sozinho na mesa e quando olha para outra parte da no clube, ela encontra à sua frente um caixão sobre uma mesa e com um lenço e Yelis sobre ele. Saída canta enquanto começa a se sentir horrorizada, desmaia mentalmente e cai no chão desmaiando. Arif se aproxima do palco e a ajuda. Peril acorda e vê Doruk e Sarp dormindo juntos. Doruk acorda e sorri ao ver seu pai dormindo. Ele então cumprimenta Peril e diz que irá para o outro quarto com a mãe. Doruk entra e deita-se novamente ao lado de Bahar, ela o abraça. Ao mesmo tempo vemos Atice acordando o marido. Ela diz a ele que é hora de se levantar e Enver se senta rapidamente. Ele diz que achou que seria um dia normal, mas esqueceu o que vai acontecer hoje, o funeral de Yelis. Ele não sabe o quanto deseja apagar da mente todas as coisas ruins que aconteceram. Quando acordou, sentiu-se muito tranquilo, mas então seu coração começou a doer novamente. Ele não sabe se tudo isso é sorte ou destino. Atice pega sua mão e diz que não tem ideia. Mas para algumas pessoas simplesmente não há diferença entre os dois. Bahar sai do banheiro e Nizam pergunta ao irmão a que horas ele foi para a cama. Doruk responde que já faz 1h30, ele sabe porque não é mais um bebê e sabe ler o relógio. Bahar sorri e pede às crianças que se levantem para arrumar a cama. Nizam ajuda a mãe enquanto Doruk pega uma das roupas novas que Peril comprou para eles e Nizam pede para ele não tocar nela. Doruk pergunta por que ele não pode usar aquelas roupas e fica bravo. Bahar diz que é verdade, eles têm que usar porque não tem roupas sobrando. Nizam avisa que a mulher Peril a comprou e ele não pretende usá-la. Bahar pede que ela não a decepcione, pois Peril lhes fez o favor de lhes dar conforto com aquelas roupas e eles deveriam usá-las. Nizam, muito triste, apenas diz que o pai os abandonou por ela. Bahar senta-se com a filha na cama e eles deixam claro que ninguém pode tirar o pai dela. Nizam então pergunta à mãe qual é a relação dela com ele. Bahar responde que eles sempre foram amigos e que ele também é o pai dos filhos dela, que ela ama. Nizam conta que ele não voltou, se casou com outra mulher e teve mais 2 filhos enquanto esperavam seu retorno. Bahar conta que já haviam discutido o assunto, sabem que Sarp teve alguns problemas e por isso não pôde voltar. Ela tem certeza que quando for mais velha e entender melhor as coisas, seu pai vai explicar tudo o que aconteceu com ela, mas por enquanto ela não deve ficar chateada com Peril e os gêmeos, já que eles não têm culpa e são inocentes. Bahar diz a ele que ter irmãos é uma coisa ótima e eles têm sorte de ter outros 2, ele espera que quando eles se conhecerem melhor, eles passem a se amar muito, mas por enquanto eles devem tratá-los bem. Ela também gostaria de ter muitos irmãos. Doruk pergunta à mãe se ela não está com Sirin. Bahar apenas olha para ele e diz que Saída e Ellie são como suas irmãs e que ele está feliz por tê-las. Ela pede que a filha ajude a escolher as roupas que usará hoje e as 3 se levantam para ver as roupas novas. Eles sentem o cheiro de comida e Bahar pede que 10 são correndo para tomar café da manhã. Na sala. Sarp também entra na sala de jantar com lenha e os cumprimenta. Ele pede que se sentem e cumprimenta Bahar enquanto ele vai acender a lareira. Bahar e as crianças sentam-se enquanto Doruk diz que nunca viu uma mesa com tanta comida. Todos começam a tomar café da manhã e Doruk pede a Peril que deixe Ali e Omer jantarem com eles esta noite. Ela responde que está bem e Bahar não diz nada. Por outro lado, Arif entra no carro com Saída depois de tê-la ajudado, pergunta se ela está bem e ela, com um rosto pálido, apenas responde que sim. Ela agradece por ter vindo acompanhá-la, pois ninguém mais a teria ajudado. Porém, seria melhor se Atice e Enver não descobrissem o que aconteceu. Arif diz que não planejava contar a eles e estaciona o carro em frente à casa de Atice. Aí Arif toca a campainha, quero ir buscá-los para ir ao funeral de Yelis. Atice e Enver terminam de se arrumar e Sirin também diz que está pronta. Enver pergunta o que ela quer dizer e Atice responde que sua filha irá acompanhá-los. Enver pergunta com raiva a Sirin como ele ousa comparecer àquele funeral. A louca diz a ela que não fez nada contra Yelis e que ela não pode continuar culpando-a por tudo de ruim que acontece. Ela irá mesmo que esteja apenas acompanhando a mãe. Enver com um grito alto diz a ele que ela não irá e pronto.
O velho sai de casa e Sirim fica furioso. Bahar está na cozinha lavando a louça do café da manhã com Leila. Peril entra e manda sua funcionária ir cuidar dos filhos. Então ela olha para Bahar e diz que o suéter que ele está usando fica ótimo nele. Na verdade, queria agradecer-lhe por tudo que fez. Bahar pergunta o que ele quer dizer. Peril conta que fala sobre ter recebido ela e os filhos em sua casa. Ela também agradece por entender que ela não teve nada a ver com o ocorrido e explicou aos filhos. Não seria qualquer um que faria isso. Bahar deixa cair um utensílio com força, olha para Peril e pede que ela não a subestime, pois ela não é burra. Ela diz que a inocente não pode culpar os filhos pequenos, mas não pensa o mesmo dela. Peril olha para ela surpreso com sua reação e Bahar conta que se lembra de quando estava fora da escola dos filhos. Ela perguntou a que horas eles saíam e os observou até irem embora. Talvez ele pensasse que não iria se lembrar disso. Ninguém naquele bairro se veste tão elegantemente, então ele não poderia esquecê-la. Ele sabia de sua existência e foi escondido de Sarp. Eles também acreditam que foi ela quem a mandou para o hotel e ordenou o sequestro de seus filhos. Peril diz que ela nunca faria isso, mas Bahar diz que se ele não a tivesse visto na escola antes, não pensaria isso dela. Porém, ele se lembra dela perfeitamente. Peril tenta se defender dizendo que a está confundindo com outra pessoa e ela nunca esteve naquela escola. Bahar pede a ela novamente para não parecer estúpida. Isso é algo que eu queria te contar e você deveria saber que ele estará observando ela, então se fosse ela você deveria ter cuidado. Doruk e Nizam entram na cozinha e puxam a mão da mãe para sair com eles por um momento. Bahar lança um olhar desafiador para Peril e sai de lá. Peril fica chocado e com raiva. Bahar sai com os filhos para os fundos da casa. Eles a levam até Sarp, que os espera em um trampolim. As crianças muito animadas sobem e começam a pular com o pai. Eles então pedem que Bahar também brinque com eles. Ela tira os sapatos e os quatro brincam e riem alegremente enquanto pulam na cama elástica. Ao mesmo tempo, acontece o funeral de Yelis. A cerimônia é realizada com todos os presentes. Depois Arif, Enver e outros dois homens carregam o caixão de Yelis e seguem para o cemitério. Seida não pode deixar de se sentir arrasada neste momento. Sem saber, Bahar e sua família estão vivendo um dos melhores momentos de suas vidas, apesar de terem perdido um ente querido. À tarde, após o funeral, todos voltam de carro. Seida fica muito triste e abraçando a Tisse diz que eles simplesmente deixaram ele sozinho e foram embora. Agora eles vão se abrigar em suas casas enquanto ela está com frio. Até a mãe dela também foi embora e deixou a filha sozinha no caixão. Arif apenas observa Enver derramar algumas lágrimas tentando se controlar. Quando chegam, Arif e Enver estão sentados no refeitório. Arif pergunta por que o funeral foi realizado lá e não na cidade natal de Yelis. Enver responde que foi isso que seu ex-marido fez, talvez para que seus filhos possam visitá-la quando quiserem. Eyal chega com várias malas e pergunta onde está a Tisse. Enver diz que eles estão no apartamento com a mãe de Yelis e toda a sua família. Arif ajuda Eyal com as malas e eles entram no prédio. Sarp e seus filhos estão perto da lareira organizando a lenha e Sarp, brincando, diz que não vai conseguir levantar tudo porque está velho e vai doer nas costas. Doruk diz que seu avô Enver e sua avó Tisse também estão velhos e se cansam rapidamente. Sarp diz ao filho para nunca contar a uma mulher que ela é velha, porque eles ficam chateados ao ouvir isso. Nizam sorri e Doruk conta que Yelis também fica chateada quando lhe contam que ela é gorda. Sarp apaga o sorriso de seu rosto. Bahar pergunta aos filhos o que eles querem comer para que ele possa cozinhar. Nizam atende e pergunta à mãe se finalmente conseguiu falar com os avós. Bahar responde que não, mas conversou com Arif que disse que todos estão bem e que sente muita falta deles. Sarp os encara com cara séria. As crianças dizem que gostariam de convidar todos e estar com eles em casa, pois sentem muita falta deles. Bahar diz que a casa fica muito longe e não há espaço para mais pessoas lá, então eles não podem por enquanto. Sarp a interrompe e pergunta quem é Arif e Bahar responde que ele é o dono do prédio onde moram. Ela vai até a cozinha. Sarp lembra das vezes em que o conheceu e eles tiveram vários problemas e discussões. Doruk diz ao pai que Arif também tem um belo carro. Sarp pergunta se eles e Bahar entraram no carro antes e Doruk responde que sim.
Nizam diz que Arif às vezes os leva para a escola em seu carro e Doruk acrescenta que os ama muito. Sarp fica pensando seriamente sobre isso. Bahar está na cozinha organizando as coisas que usará para preparar o almoço. Piril se serve de um pouco de água e pergunta se ela tem tanta certeza de que ele a viu na escola, então por que ela não contou a Sarp? Bahar responde que falará com ele sobre isso. Mais tarde, Sarp entra na cozinha e pede a Piril que saia por um momento, pois quer falar com Bahar, mas Bahar diz que tudo o que ele tem a dizer pode dizê-lo na frente de sua esposa. Piril olha para Sarp e diz que é melhor ele sair para conversarem em particular. Sarp fecha todas as entradas da cozinha e Bahar pergunta sobre o que ele quer conversar. Sarp conta que lhe deu o telefone para falar com os pais, mas não ligou para nenhum deles e está curioso para saber por quê. Bahar apenas olha o que está cozinhando e não responde. Sarp pergunta quem é Arif e ela responde que já sabe que ele é o administrador. Sarp pergunta por que ele ligou para ele. Bahar não consegue olhá-lo nos olhos, mas diz que isso não é da sua conta. Ele não espera que você entenda se ele está saindo com outra pessoa ou não. Sarp com raiva pergunta qual é a sua verdadeira relação com Arif. Ele já o tinha visto antes, até perto da casa de Atice, então eles devem ser muito próximos. Bahar não aguenta mais e grita com ele que isso não lhe interessa. Ela nunca perguntou a ele como ela teve seus 2 filhos com Piril e ele também não deveria perguntar o que está acontecendo com Arif porque isso simplesmente não lhe diz respeito. Sarp bate com força na mesa com a mão e sai furioso da cozinha. Piril está nervosa em seu quarto pensando que Bahar poderia contar a Sarp sobre a vez em que se viram na escola. Sarp entra furioso e olha pela janela. Piril pergunta se aconteceu alguma coisa ruim e ele diz que não. Piril diz a ela que se ele quiser ela pode ir embora, mas Sarp diz que ela pode fazer o que quiser. Ela caminha em direção à saída da sala, mas Sarp a impede e pergunta como ela sabia que Bahar seria sequestrado. Ela nunca contou a ele e é melhor não mentir para ele. Piril lembra que foi Sirin quem ligou para avisá-la, mas conta a Sarp que alguém que trabalha para Nezir ligou para avisá-la em troca de dinheiro. Sarp pergunta como um homem que trabalha para Nezir conseguiu seu número de telefone. Piril responde que não sabe, mas o importante é que no final a informação estava correta. Sarp vai até ela e diz que ninguém, exceto Munir, Sui e ele, sabe desse número. É por isso que você sabe que ele está mentindo. Se o que ele diz fosse verdade, a primeira coisa que eu teria pensado seria que poderia ser uma armadilha. Porém, naquela noite ela correu até o quarto dele para contar porque sabia que a informação era verdadeira. Eles se lembram da noite do sequestro. Piril bateu na porta de Sarp e nervosamente informou o que aconteceria, por isso ele saiu correndo para resgatar Bahar. Sarp diz a ele que se essa informação não tivesse sido dada a alguém em quem ele confiava, ele não teria agido. Sarp pede que ele olhe nos olhos dele e diga quem foi quem lhe contou isso. Piril diz a ele que foi Munir quem lhe contou. Sarp pergunta por que Munir não lhe contou diretamente, não faz sentido. Piril diz a ela que não é difícil de entender, já que Munir recebeu a informação de um homem em Nezir e preferiu que fosse ela quem desse o próximo passo. Sarp fica confuso e se pergunta por que Munir não falou com ele. Munir conta que ficou chateado assim que chegaram naquela casa, mas a desculpa de que Nezir os encontrou funcionou. Piril estava certo e acreditou na farsa. Sua diz que é porque Sarp ainda confia nela. Munir conta a Sua que aconteceu mais alguma coisa, ele não entende o porquê, mas Piril disse a Sarp que é por causa dela que eles estão seguros. Ou seja, Sirin não falou diretamente com Sarp, mas relatou tudo a Piril. Sua diz que isso não pode ser verdade, não há como Piril saber disso antes. Munir diz que tem certeza do que está dizendo. Ele pensou sobre isso o tempo todo, mas não encontrou resposta. Su ordena que Munir interrogue todos os homens sob seu comando para descobrir como Piril descobriu o que aconteceria. Eles têm que encontrar o informante. Munir aceita. Nezir está em seu escritório sentado olhando o álbum de fotos onde seu filho aparece. Azim chega e tenta falar com ele, mas Nezir diz que está muito decepcionado com ele. Chegou a hora de sua vingança e ele estragou uma tarefa que era muito simples. Bahar escapou de suas mãos. Uma mulher morreu por causa dele e ele sabe o quanto isso incomoda. Azim diz que ele está certo. Nezir diz que o pior de tudo é ser derrotado pelo assassino de seu filho.
Ele zombou dele e não sabe quantas vezes já fez isso. Diz Azim que apesar de tudo que passou ele perdoou sua vida. Ele não se pergunta por que não o matou? Azim responde que pergunta a cada segundo e mesmo que pergunte a si mesmo, isso pode acabar com sua vida. Nezir diz que não é isso que ele fará, em vez disso ele terá que matar outra pessoa. O objetivo será muito simples, será Munir, ele matará seu irmão e fará isso sem ajuda de ninguém enquanto testemunha tudo. Azim fica surpreso com a ordem, mas finalmente diz que cumprirá tudo o que pedir. Sark pergunta a Piril por que seu pai sua não se preocupa mais com ele como antes e pede a Munir para ficar longe. Piril diz que sim, mas isso é difícil para Munir. Seu coração não permitiria isso, já que ele a conhece mais do que Sue sabe que se algo acontecer com ele ela morrerá. Sark diz que foi por isso que Munir deu a ela a opção de salvar Bahar ou não. Ele poderia ficar calado e não sabe o que teria acontecido se ela não tivesse contado a ele o que aconteceria. Sark abraça Piril e agradece novamente por ajudar a salvar sua família. Ele também diz a ela que ela é uma grande mulher e pede perdão por ter duvidado dela. Toda a família de Yelis está reunida na casa de Seida em luto. Os filhos de Yelis perguntam a Seida se podem ir ao quarto dela desenhar algo e ela responde que sim. Seida consola a mãe de Yelis que está sofrendo muito. Yael vai até a cozinha e pergunta a Tisse se ela precisa de ajuda, mas a Tisse diz que já está terminando. Seida entra e Yael pergunta se ela está bem. A loira responde que pelo menos é melhor que Yelis e melhor que sua mãe e filhos. Yael pede que ele vá descansar um pouco. Seida, em estado de depressão, diz-lhes que não entende por que vivem se tem que esperar a morte dessa forma, para que lutem diariamente esperando o dia do fim. Viver talvez não faça mais sentido. A Tisse pede a Seida que o ajude com a comida por um momento e foge para o refeitório de Arif. Enver pergunta o que está acontecendo e a Tisse diz que está muito preocupada com Seida, pois diz que a vida não faz mais sentido para ela. Enver diz que isso é normal e as pessoas dizem que quando alguém que amam morre não é nada fácil. A Tisse diz a ele que não acha que seja tão simples, ela deveria ver a cara dele, já que ele conseguiu assustá-la muito e eu também. Ela teme que ele esteja pensando em suicídio e se assim for todos irão se arrepender. Ela corre de volta para o prédio e Arif e Enver sentam-se novamente. O velho diz a Arif que ele também não parece bem e pode ser porque Bahar saiu com Sarp. Arif com raiva pede que ela o esqueça. Ele então se desculpa por falar assim com ele e observa Yusuf sair do prédio e ir embora. Enver pede que ele não fique zangado com o pai, já que ele só agiu para salvar o único filho. Arif confessa que na verdade tem um irmão e Enver fica surpreso. Nizam e Doruk estão brincando na sala. Sark pergunta se eles querem sair e explorar os arredores. Nizam diz que não sabe se sua mãe permitirá. Sark diz a eles que ele é o pai deles e que eles não precisam sempre pedir permissão à mãe enquanto estão com ele. Nizam e Doruk dizem que já saíram para brincar hoje e não podem sair de novo ou a mãe vai ficar brava, porque eles podem ficar doentes. Sarp diz que tudo bem e se senta ao lado dele. Ele pergunta se eles gostam do apartamento do bairro e as crianças respondem que adoram e que é incrível. Doruk pergunta a Sarp se a casa dele também é grande e ele diz que sim. Doruk conta que a casa da avó também é muito grande, tem 3 cômodos. Mas ele só tem um. Sarp pergunta se além de Seida e Yelis eles têm mais vizinhos. Doruk diz que eles têm Arif e o tio Yusuf. Sarp pergunta se eles amam muito Arif e as crianças respondem que sim, ele sempre os apoia, tem uma cafeteria e às vezes prepara comidas deliciosas para eles lá. Nizam conta a Sarp que um dia eles fizeram um evento de paz na escola, pois sua mãe não pôde ir e Arif os acompanhou. Doruk diz que naquele dia Nizam apresentou Arif como seu pai. Nizam fica muito zangada e ao jogar os brinquedos no chão grita que isso não é verdade, mas Doruk diz que por isso ficaram zangados com ela naquele dia. Sarp tenta acalmar a filha dizendo-lhe que às vezes dizemos coisas que não queremos dizer, então está tudo bem. Doruk foge e Sarp diz a Nizam que ele sempre será seu pai, só eles sabem o quanto se amam e com certeza ele disse isso porque queria estar com seu pai. Nizam chorando diz que desejava tê-lo com eles naquele dia como todos os seus outros amigos. Sarp diz que isso não é culpa dele e que ele não deveria se sentir mal. Nizam abraça seu pai. Piril abre a porta de seu quarto para sair, mas encontra Sarp que lhe pede para conversar agora. Piril fecha a porta e pergunta o que há de errado.
Sarp está com um tablet nas mãos. Ele pergunta por que ela pegou ali e deixou no sofá. Ele não quer que ninguém da casa use internet. Nem mesmo Bahar e os filhos. Eles não deveriam ter conexão com o mundo. Bem, Bahar irá embora se descobrir que sua amiga está morta e ela poderia jurar que deixou aquele tablet no sofá de propósito. Piril pede que ela olhe o tablet e ela perceberá que ele nem tem cartão SIM. Ela não deve se preocupar, pois ela tem sido tão cautelosa quanto ele, pois caso ela não se lembre, seus bebês estão também em risco. Sarp pede desculpas a ela e antes de ela ir embora pede também o telefone dela, pois quer evitar qualquer risco de contato com o mundo exterior. Piril pergunta o que acontece se Su ou Munir quiserem contatá-los. Sarp diz que eles verão isso mais tarde, mas se Bahar vier perguntar, eles devem dizer que seus telefones não têm recepção lá. Piril lhe dá o celular e Sarp guarda no armário entre os cobertores. À noite vemos a Tisse, Seida e Yale limpando a louça e arrumando o apartamento depois que os convidados do funeral já saíram. Quando Seida volta da cozinha, Yale diz a ela que precisa urgentemente de uma babá e gostaria que ela cuide dele para Bora novamente, e isso pode ajudá-la a se manter ocupada e distraída. Seida responde que não, ela não se sente apta para cuidar de uma criança agora. A porta toca e a Tisse abre para ver. Ela diz em voz baixa que não quer deixar Seida sozinha. Ele pediu que ele fosse com eles, mas ele não quer. Enver se aproxima da cozinha e diz a Seida que eles estão muito preocupados com ela. Ela pode optar por ir para casa com eles ou eles ficarão com ela. Seida sorriu um pouco e diz que deve tê-los assustado por causa de todas as coisas que disse antes. No entanto, eles não devem se preocupar, pois ela não causará nenhum dano a si mesma. Ele não faz isso porque está feliz com a vida, mas porque tem o filho e precisa trabalhar para lhe mandar dinheiro. E Yale pergunta se ela prefere que ela a acompanhe então. Seida sorri para ele e diz que não é necessário, eles realmente não precisam se preocupar. Além disso, se você tiver alguma dúvida, Arif estará atento a qualquer coisa. Ela entrega-lhes os casacos e os leva para fora. Assim que a porta se fecha e Seida fica sozinha, ela apaga o sorriso do rosto, senta no chão e começa a chorar enquanto diz, Yelis, você foi embora. Bahar termina de vestir o pijama dos filhos e pede para eles irem para a cama enquanto ela vai até a cozinha terminar de consertar algumas coisas, apaga a luz e sai do quarto. Doruk se levanta da cama e avisa a irmã que vai dormir com o pai. Nizam diz que não pode, porque sua mãe ficará chateada. Doruk diz que não se importa e vai embora. Antes de entrar no quarto do pai, Doruk decide subir as escadas e entra no quarto onde Ali e Omer dormem. Ele se aproxima e olha para eles, mas ao tentar tocar em um dos bebês, eles acordam e começam a chorar. Doruk assustado sai correndo e entra no quarto de Piril muito nervoso. Ele vê que Piril está usando o tablet e ouvindo música. Ela olha para ele e pergunta se ele está procurando o pai. Doruk diz que não e pergunta se pode dormir naquela cama. Piril sorrindo diz que sim e pede para ele subir. Doruk a beija na bochecha e se acomoda ao lado dela. Pede que o deixe jogar no tablet quando Piril lhe mostra um jogo. O menino diz que é o mesmo que sempre brinca com eles. Piril se sente um pouco mal e manda ele continuar jogando. Ao mesmo tempo, Sarp está no primeiro andar com seus filhos gêmeos. Nizam desce da entrada observa Sarp pegar um dos bebês nos braços e dizer que o ama muito. A menina fica muito triste ao vê-lo com os outros filhos e seus olhos se enchem de lágrimas. Sarp vê Nizam e diz que seu filho acabou de ter um pesadelo, ele pode entrar e beijá-lo. Nizam diz não e foge chorando. Ela se tranca novamente no quarto e Sarp vai atrás dela, pede para ela abrir a porta, mas Nizam grita com ele que ele não é o pai dela, é o pai daquelas crianças e ela não o ama mais. Bahar sobe as escadas perguntando o que está acontecendo. Sarp conta o que aconteceu e diz que durante o dia ele tenta ignorar Ali e Omer o máximo que pode enquanto está com Nizam e Doruk. Bahar o interrompe dizendo que isso não é a coisa certa a fazer. Seus gêmeos também precisam de sua atenção, ele só precisa agir normalmente e cuidar de seus 4 filhos. Não é certo ele tentar esconder que também ama Ali e Omer, isso seria ainda mais doloroso. Ela conta quem ficará encarregado de falar com Nizam para que ele entenda. Bahar entra em seu quarto e pergunta à filha onde está Doruk. Nizam responde que foi dormir com eles igual ontem. Bahar diz que eles já haviam conversado sobre isso. Eles sabem que Doruk está muito animado por finalmente estar com seu pai e ela quer passar o máximo de tempo que puder com ele.
Bahar diz a Nizam que acabei de conversar com Sarp sobre o que aconteceu com Ali e que ela também está chateada com isso. Bahar se aproxima de sua filha e diz a ela que Ali e Omer também são seus filhos. É claro que ele os ama assim como eles e demonstra seu amor. O coração humano é tão grande que tem capacidade de amar muitas pessoas e muitas pessoas. Agora ele tem mais 2 irmãos e quando crescerem sempre vão se proteger e se amar. Bahar pede que ele se lembre de uma época em que desenhou uma família muito grande e que chamou de grande círculo de amor. Nissan diz que se lembra. Bahar consegue fazer a filha sorrir e pede que ela vá dormir agora, mas primeiro ela contará o sonho que teve com tia Yelis. Lembre-se que eles estavam na estufa e os dois estavam vestidos de uma forma engraçada. No sonho Bahar estava com um vestido preto muito elegante e Yelis apareceu atrás dela com seu vestido de noiva. Yelis disse-lhe que só o tinha usado uma vez e que achava um desperdício guardá-lo. Os dois caminharam pela estufa e Bahar encontrou o pai vestido de jardineiro. Ele sorriu ao vê-lo e Bahar disse que sentia muita falta dele. Ele não entende por que está ali, se deveria estar morto. Seu pai pegou uma linda rosa branca e deu a ela. Então ela pegou uma rosa preta e deu para Yelis, que tentou dá-la para Bahar porque combinava com seu vestido, mas o pai de Bahar balançou a cabeça e Yelis disse que era melhor ele ficar com ela. Quando os dois se viraram para olhar novamente, o pai de Bahar não estava mais lá. Bahar e Yelis saíram para o campo, mas logo caiu um raio e começou a chover, só que em cima de Yelis. Ela pediu a Bahar que tomasse cuidado para não ficar doente e saiu correndo. Bahar caminhou em busca de sua amiga e só ouviu sua voz dizendo que ela estava em um lugar lindo com seu pai. Finalmente, Bahar saiu para uma estrada e encontrou a rosa negra no asfalto. Ela apenas ouviu Yelis dizer que não conseguiria descrever o lindo lugar em que está agora. Nizam pergunta à mãe se ela não se sente chateada por não ter podido sonhar mais com o pai. Bahar diz que, pelo contrário, ela está muito feliz, porque finalmente conseguiu vê-lo, pois sente muita falta dele. Além disso, tia Yelis disse que eles estavam em um lugar maravilhoso, então o pai dela deve estar muito feliz onde quer que esteja. Nizam diz que foi um grande sonho, mas deseja que Yelis não tivesse largado a flor que tinha nas mãos. Bahar, sorrindo, diz que Yelis é um pouco desajeitado, depois pede para a filha dormir, pois já é tarde. Enquanto isso, Peril pede a Doruk que pare de brincar porque é hora de dormir e ela vai ler um pouco. Doruk pergunta do que se trata seu livro. Peril responde que é um romance que fala sobre sonâmbulos, ou seja, pessoas que, enquanto dormem, se levantam e andam pela casa. Doruk ri e diz que gostaria de poder fazer isso. Então Sarp entra no quarto e sorri ao ver seu filho esperando por ele. Eles se deitam e dormem nos braços um do outro. Enver está com Atice e Sirin na reunião da sala antes de dormir. Atice e seu marido dizem que deveriam ligar para Seida antes de dormir. Sirin fica chateada ao ouvi-los, mas ela mesma entrega o telefone para que eles façam isso. Atice liga para Seida e pergunta como ela está. A loira responde dizendo que terminou de limpar a casa e deixou tudo organizado caso outra pessoa queira ir. Atice pede que você ligue para eles em qualquer situação que precisar. Seida diz que está bem e se despede. Quando desliga podemos ver que ela mentiu, pois a casa toda está desorganizada e ela está deitada no sofá muito deprimida. Sirin pergunta aos pais se eles têm novidades sobre Bahar. Enver responde sarcasticamente dizendo que deve estar completamente feliz com Sarp. Sirin diz que não acha que eles estejam tão felizes, pois ouviu dizer que Peril e os gêmeos também estão lá. Enver e Atice ficam muito surpresos ao descobrirem isso. Peril acorda de manhã cedo. Doruk e Sarp estão dormindo e ela decide se levantar. Peril lembra que o marido guardava o celular no armário e pega tentando não fazer barulho. Doruk abre os olhos e olha tudo, mas os fecha novamente antes que Peril perceba. Ele saiu da sala furtivamente. Doruk lembra que conversou com Peril sobre sonambulismo. Ele acha que ela está nesse estado e se levanta atrás dela. Peril vai até o quarto, liga para Munir e avisa que não tem muito tempo. O que acontece é que Sarp perguntou como ela descobriu o sequestro e ela respondeu que foi ele quem a informou. Munir diz que isso não é verdade, mas Peril ordena que se o marido perguntar, ela deve dizer o que pede. Doruk está escondido atrás de uma mesa ouvindo tudo e diz que parece que Peril é sonâmbulo. Munir diz a Peril que se ele fizer isso Sarp odiará a sua. Peril com raiva diz que não se importa com isso.
Doruk retorna rapidamente para seu quarto e vê sua mãe Bahar saindo de seu quarto e descendo as escadas. Bahar se assusta ao encontrar Peril sentada na sala, que esconde o telefone e diz que não consegue dormir. Ela pede a Bahar para conversarem sobre algo importante. Peril se aproxima de Bahar e diz que não foi ela quem a convidou para ir àquele hotel e nem ordenou o sequestro de seus filhos. Ela nunca conseguiria fazer isso, porque ela também é mãe. Bahar apenas olha para ela sem dizer nada. Peril diz que ele precisa lhe pedir um favor e que Sarp não deve saber que eles já se viram na escola. Bahar pergunta por que ela não deveria e Peril diz que ela mesma quer contar a ele pessoalmente. Bahar diz que de qualquer forma ela acha que Sarp não precisa saber, ela simplesmente não está interessada no homem que é seu marido. Peril olha para ela surpreso com a resposta e Bahar volta para seu quarto. No dia seguinte vemos Seida acordando no sofá no meio da bagunça, pois não limpou nada depois que os convidados do funeral foram embora. Ela lembra quando Arif conversou com Camil, antigo chefe de Yelis, e que a chamou de ladra por ter roubado o salário adiantado. Seida faz cara de brava, se levanta e se arruma, e depois sai do prédio andando rapidamente. Arif não pode vê-la porque está atendendo um cliente e acredita que Seida ainda está em seu apartamento. Pouco depois, Seida chega à loja de vestidos de noiva, onde estão Camil, sua esposa e outra funcionária. Seida pergunta quem é o dono e ao descobrir começa a destruir todo o lugar, empurrando os manequins e quebrando tudo em seu caminho enquanto diz que ousaram insultar sua amiga. Todos gritam e pedem ajuda, mas Seida tira um frasco de água sanitária da bolsa e espalha em todos os vestidos da loja. Finalmente ela pega alguns enfeites e joga contra a entrada de vidro e quebra as portas. Todos ficam chocados e apavorados. Seida diz que eles podem ligar para a polícia ou para quem quiserem. A Tice está na cozinha com Sirin e Enver entra perguntando à esposa se ela ligou para Seida para saber como ela está. A Tice diz que não, porque ainda é cedo e ela ainda pode estar dormindo. Enver pede que liguem para ela agora. A Tice tenta fazer isso, mas Seida não atende a ligação. Enver pega o telefone e decide ligar para Arif para perguntar. Sirin diz que Seida deve estar dormindo ou tomando banho, eles deveriam parar de se preocupar com ninharias. Arif atende e ouve o pedido de Enver para ficar de olho em Seida, mas Arif avisa que Seida está bem, ela está caminhando até a loja onde Yelis trabalhava, já que ele foi e a atacou, ele tentará resolver para que eles não chamem a polícia. Arif diz que chegou à loja e ligará para eles mais tarde. Enver fica surpreso e conta à esposa o que aconteceu. Arif passa na frente da loja e vê toda a bagunça. Ele também vê que a polícia está conversando com Camil e ao virar o olhar, vê Seida dentro da viatura com uma cara deprimida. Todos estão sentados à mesa tomando café da manhã. Doruk pergunta a Peril por que ele nunca terá filhos. Talvez seja porque eles são muito feios. Peril e Nizam sorriem ao ouvi-lo e Bahar pede ao filho que tenha cuidado com as palavras, eles são seus irmãos e são muito fofos. Você vai perceber que eu não quis dizer isso. Peril diz ao pequeno Doruk que se ele se interessar pelos filhos, Leila cuidará deles enquanto ela estiver fora. Nizam explica ao irmão que é a mesma coisa que Seida cuida de Bora. Doruk pergunta a Peril se ela também é médica como Yale. Peril responde que não, ela é professora de inglês, mas não está trabalhando agora porque seus filhos ainda são muito pequenos. Talvez eu volte a trabalhar quando eles forem mais velhos. Doruk diz que não acha que os gêmeos crescerão, pois nunca os viu comer nada. Todo mundo sorri. Doruk pede a Peril que ensine ele e Nizam a falar inglês. Peril responde que ficará feliz em fazê-lo. Nizam olha para eles e diz que poderá aprender mais tarde. Além disso, talvez Arif saiba inglês e possa ensiná-lo já que estudou na universidade. Ela pergunta a Bahar o que Arif estudou e Bahar responde que foi engenharia. Sarp apenas os ouve. Nizam diz que Arif poderia ter terminado a universidade, mas deixou para outras coisas. Peril pergunta quem é Arif. Nizam responde que é seu tio e que o amam muito. Na verdade, ele gostaria de poder ligar para ele agora. Sarp diz que isso não é possível porque não há recepção e eles não podem ligar. Doruk diz que não é verdade, porque ontem à noite ela ouviu Peril falando ao telefone enquanto ela estava sonâmbula. Peril fica nervoso e diz que eles estavam conversando sobre isso antes de dormir. Sarp só pensa nisso. Ao mesmo tempo, Sirin recebe uma ligação de Sua, que informa que um carro virá buscá-la em 30 minutos.
Sirin diz que não pode porque sua mãe está doente e ele deve cuidar dela. Sua pede que ele deixe as desculpas de lado e se prepare para ir embora. Sirin desliga a ligação e diz que é melhor ouvi-la ou terá problemas. Seida e Arif voltam ao bairro após a resolução do conflito. Seida pergunta a Arif por que ele foi ajudá-la. Talvez seja melhor que ele esteja na prisão. O pior é que ele a forçou a pedir desculpas àquele homem e eles também terão que pagar por todos os danos. Arif pede que ele não o irrite mais, todos estão deprimidos, Enver e Atice também. Talvez ela não tenha pensado neles. Uma de suas filhas agora está em grave perigo e elas têm que lidar com Sirin como se isso não bastasse. Agora estão muito preocupadas com tudo o que ela pode fazer. Então é melhor você mudar de atitude. Eles caminham e encontram Enver e Atice esperando por eles no refeitório. Eles a cumprimentam e Enver pergunta no que ela estava pensando. Atice pede que ele não a repreenda, mas Seida diz que afinal ele é o pai dela e tem o direito de denunciá-lo. Seida abraça Enver que pede à esposa que leve Seida para descansar, pois ele precisa fazer algo com Arif. Seida e Atice partem para o prédio. Sua recebe Sirin em um restaurante elegante. A louca chega com um vestido lindo e justo e age como se estivesse com raiva dele. Sua diz que acha que o está punindo porque ele não a tem tratado muito bem ultimamente. Um dos homens de Sua coloca um caso na mesa e Sua diz a Sirin que com isso pede desculpas pela forma como a tratou, pois sabe que não foi ela quem informou Sar. Sirin abre o baú onde está uma linda pulseira de diamantes, o velho careca a coloca e Sirin diz que é uma linda joia. Ele nunca pensou que poderia ter algo assim. Sua pergunta por que ela não parece tão feliz e Sirin responde que ela honestamente não esperava algo assim, ela queria um anel. Ela não permite que Sua fale para fazê-lo se sentir mal e diz que é melhor pedirem algo para comer porque ela está com fome. Arif e Enver chegam ao refeitório de Henry. Ivy os atende e Arif pede que ele os deixe conversar com o dono do estabelecimento. Ivy diz a eles que não é um bom momento, pois agora ele está muito irritado porque teve vários problemas com alguns funcionários e agora é ela quem o está ajudando. Enver pede que ele ligue para ele de qualquer maneira. Ivy avisa Henry quem se aproxima da mesa e Arif apresenta Enver como o pai de Bahar. Os três se sentam. Enver conta que veio agradecer a preocupação com Bahar. Ele foi procurar sua casa para ver se estava bem e também lhe ofereceu para voltar ao trabalho quando pudesse. Não é fácil conhecer um homem tão bom quanto ele. Henry diz que gostaria que ela voltasse. Ela é uma boa mulher e muito gentil. Enver agradece e diz que na verdade eles não foram por Bahar, mas por Seida. Ela sabe que eles são amigos e estão muito preocupados com ela ultimamente. Hoje ela atacou uma loja e quebrou tudo em seu caminho. Henry começa a rir e diz que a aparentemente louca Seida não mudou nada. Quando criança era a mesma coisa, ele pergunta qual loja atacou e Arif responde que era a loja onde trabalhava seu amigo assassinado. Henry tira o sorriso do rosto e diz que agora entende tudo. Sua entra em seu escritório onde Munir o espera com urgência. Munir conta que recebeu uma ligação de Peril durante a noite. Ela disse a ele que Sarpa forçou a contar como ela sabia sobre o sequestro e ela não teve escolha a não ser dizer a ele que foi ele quem lhe contou e que ela deveria estar alerta se Sarpa o contatasse e perguntasse a mesma coisa. Com raiva diz que não entende por que sua filha teve que envolver Munir neste assunto. O que ele está fazendo é uma facada nas costas. Munir diz que ele está certo. Peril está fazendo Sua parecer indigno de confiança e que ele não tem respeito por Sarpa. Porém, ele deve admitir que Peril foi muito esperto com aquela jogada, ele pensou em cada detalhe, mas afinal ela é filha dele, então ele não se surpreende. Sua diz a ele que nada disso explica porque ele não contou a Sarpa a verdade sobre como sabia do sequestro. Munir diz a ele que isso realmente explica tudo. Sua ordena que Munir saia de seu escritório, mas antes de fazê-lo, Munir recebe uma ligação de Sar, que ordena que ele vá até sua casa agora mesmo. Munir diz a ele que isso não é uma boa ideia, pois poderia colocá-los em perigo se alguém o seguisse. Sarp ordena que ele encontre uma maneira de vir de qualquer maneira. Você tem muitas dúvidas que precisa que eu esclareça. Munir desliga a ligação e Sua manda ele ir até Sarp e descobrir tudo o que puder. Munir sai do escritório. Por outro lado, Sirin volta para casa após o encontro com Sua. Ela entra em seu quarto e sorri enquanto olha para a pulseira de diamantes que Sua lhe deu. Então ele se pergunta onde poderá escondê-lo para que seus pais não o descubram.
Ela esconde a pulseira dentro de uma caixa de tinta ao lado de sua cama e sorri sabendo que mais uma vez está conseguindo tudo o que deseja. Enquanto isso, Seida está na cozinha com a Tice e pede para ela não tocar mais no assunto com Enver sobre a bagunça que fez. Depois de quebrar tudo em seu caminho, ela se sente muito melhor, mesmo depois de estragar todos aqueles vestidos com alvejante que sentiu. Muito calmo e de fato foi muito relaxante. A porta toca e a Tice vê Henry. Ele se apresenta e diz a ela que está procurando por Seida, que ao ouvi-lo tenta se esconder, mas ele entra e a cumprimenta. Seida apenas olha para ele sem dizer nada. Bahar e seus filhos estão pintando na sala de jantar do esconderijo. Doruk diz que gostaria de assistir televisão, mas Nizam diz que não pode porque a televisão está quebrada. Doruk chama Piril de professora e diz que ela tem um tablet para brincar. Nizam diz a ele que mesmo assim não há internet e pede que ele não a chame assim. Nesse momento a porta toca, Bahar abre e Munir pede para ele não se assustar, ele está lá porque Sarp mandou buscá-lo. Bahar diz que está bem e pede para ele entrar. Sarp está na cozinha preparando o almoço para sua família e quando vê Munir o cumprimenta, mas Munir está de lenço e pede licença. Mas ele está com um pouco de resfriado e por isso sua voz soa rouca. Sarp diz a ele que é estranho, já que quando conversaram mais cedo ele parecia bem. Munir diz que ele piorou um pouco desde aquele momento e entra na cozinha com Sarp. Bahar e as crianças saem com Leila para o jardim que os convida para brincar um pouco. Munir informa a Sarp que não tem mais o apoio de sua porque acha que vai abandonar Piril, já que nunca a amou. Sarp agradece a Munir por ajudá-lo apesar de tudo, ele também salvou Bahar e as crianças, ele se achava totalmente leal a Su e fica chocado. Munir diz a ele que eles passaram por tantas coisas juntos e ele sabe que é uma boa pessoa. É que ele teve azar. Munir diz a ele que se sentiu culpado porque se enganou desde o momento em que acreditou em Sirin que Bahar estava morto. Tudo isso não teria acontecido se ele tivesse investigado mais. É por isso que ele se sente em dívida. O homem sapo pega e diz que agora essa dívida está paga. Quando Munir sai de casa, Bahar começa a persegui-lo enquanto lhe diz que sabe muito bem quem ele é. Ao alcançá-lo, ele o agarra pelos braços e começa a gritar com ele. Sarp corre atrás dela e tenta impedi-la, mas Bahar agarra Munir pelo pescoço e diz que ele é o homem que sequestrou seus filhos. Ele a conheceu no hotel e depois a ameaçou. Sarp a separa e diz que isso não pode ser verdade. Munir trabalha para ele e não poderia ter sequestrado as crianças. Bahar pede que ele mesmo pergunte, além disso, ele não está mais doente, que coincidência sua voz já ter normalizado. Sarp encara Munir enquanto Bahar continua acusando de tudo o que aconteceu. Ela diz que aquele homem a avisou que se ela não ficasse em silêncio, ela nunca mais veria Nizam ou Doruk. Piril olha para eles assustado desde a entrada. Munir tenta se defender dizendo que não é verdade, mas Bahar pergunta a Sarp se ele também é cúmplice do sequestro de seus próprios filhos, já que naquele dia recebeu uma mensagem de seu número perguntando ele se encontrou para conversar. Ao chegar no hotel, alguém sentou atrás dele. Embora ele não pudesse vê-lo, ele nunca esquecerá sua voz, pois a ouve todas as noites em seus pesadelos. Então aquele homem lhe mostrou Nizam e Doruk no celular e a fez observá-lo com Piril e seus filhos. Depois um carro a pegou e a deixou perto de sua casa. Sarp agarra Munir pelo pescoço para lhe dar torresmo e pergunta se tudo isso é verdade. Munir responde que não. Bahar se vira para olhar Piril atentamente e pergunta se foi ela quem planejou tudo isso. Ela persegue e Piril tenta fechar a porta, mas Bahar finalmente a empurra e muito irritado pega Piril pelo pescoço enquanto pergunta se ela foi quem fez tudo isso. Piril pede que ele se acalme. Nizam e Doruk assistem tudo muito assustados. Sarp percebe e pede para Bahar parar. Ela olha para os filhos e solta Piril. Uma hora antes, Bahar estava passeando com os filhos e Leila no jardim. As crianças viram alguns carros lindos estacionados em frente à casa e pediram à mãe que os deixasse entrar para ver como eles estavam por dentro apenas por um minuto. Bahar concordou e um dos guarda-costas acompanhou as crianças para ver o carro. Eles ficaram muito felizes quando entraram e viram que atrás de uma das poltronas havia uma tela. O guarda-costas ligou a tela para que pudessem ver a notícia e de repente a fotografia de Elis apareceu no noticiário. Nizam e Doruk ficaram preocupados e pediram que aumentassem o volume, mas antes que pudessem, dois carros se aproximaram a toda velocidade. Todos os homens pegaram nas armas e Bahar gritou pelos seus filhos.
Um dos carros colidiu com a traseira do carro onde estavam as crianças. Sarp e Munir correram para a entrada e Munir os cobriu enquanto eles tiravam as crianças e entravam rapidamente na casa. Munir gritou para protegê-los e Bahar enquanto carregava Doruk reconheceu a voz de Munir e lembrou de tudo o que aconteceu no hotel naquele dia. Todos entraram na casa. Sarp ordenou que Peril fechasse portas e janelas enquanto ele sacava uma arma e saía novamente. Sarp caminhou até o carro que bateu, abriu a porta e puxou o motorista e apontou a arma para sua cabeça e exigiu que ele contasse quem o enviou. O motorista era apenas um jovem que, muito assustado, explicou-lhe que estavam fazendo uma corrida e acidentalmente bateu em seu carro, mas nunca o fizeram de propósito. Sarp ordenou a Munir que se certificasse de que o jovem estava falando a verdade. Os homens pegaram os motoristas e entraram na casa. Sarp voltou para a sala onde todos estavam escondidos e explicou que tudo foi um mal-entendido. Eram apenas dois jovens que estavam numa corrida e caíram. Ele pediu que se acalmassem e saíssem da sala. Todos foram para a sala e Doruk perguntou ao pai por que ele tinha uma arma. Elas são muito perigosas e ele não deveria tê-las, pois se um de seus filhos pegar algo terrível pode acontecer. Sarp disse a ele que ele estava certo e pediu desculpas por isso. Doruk perguntou a Bahar se Arif também tinha uma arma, mas Bahar respondeu que não. Ela disse aos filhos que o pai deles já se desculpou por tê-la e prometeu que nunca mais haverá. Doruk apenas pediu ao pai que se certificasse de que Ali e Omer não encontrassem a arma. Sarp respondeu que está tudo bem. Enquanto as crianças abraçavam a mãe, Nizam conta que ele e o irmão viram na tela do carro que a foto da tia Yelis apareceu no noticiário. Eles não conseguiam ouvir nada porque não havia volume, mas deveriam descobrir por que aquilo estava acontecendo ali. Bahar levantou-se e disse que iria verificar porque seus filhos nunca contam mentiras. Ela vestiu o casaco e Sarpa seguiu. Doruk se aproximou de Peril e disse-lhe para não ter medo. O menino abraçou e Peril sorriu enquanto Nizam olhava para ele sério. Seida avisa Henry que não está se sentindo muito bem, muito menos trabalhando em uma cafeteria, não teria condições de atender as pessoas. Atice traz chá para eles e senta-se com eles. Henry oferece emprego a Seida e avisa que ela não precisa servir ninguém, pode ficar na cozinha ou apenas sentar no bar de bebidas. Ela pergunta a ele por que está com falta de pessoal e seria bom se ela pudesse cobrir seu amigo Bahar enquanto ela retornasse. Seida avisa que ele pode fazer isso sozinho, já que se trata de uma cafeteria. Atice diz a ele que trabalhar lá pode ajudá-lo a melhorar seu humor. Seida vê que Henry tem uma aliança de casamento e pergunta por que ele não pede ajuda à esposa. Henry responde que ela não pode fazer isso. Sarp pediu a Bahar que se acalmasse, pois não acredita que seus filhos tenham visto o vizinho Yelis na televisão. Bahar entrou no carro e pediu-lhes que ligassem a televisão. Ela consultou vários canais de notícias para ver e confirmar o que seus filhos lhe contaram sobre Yelis. Pouco depois, Bahar saiu do carro e junto com Sarp voltou para casa. Ela lhe disse que não descansaria até falar com Yelis e com cada um dos membros de sua família. Sarp disse-lhe com raiva que quando teve a oportunidade de ligar, decidiu ligar para Arif e agora o telefone está proibido. Bahar disse a ela que ela não é prisioneira deles e se seus filhos viram Yelis na televisão é porque é verdade. Algo ruim pode ter acontecido com sua amiga e ela nem sabe disso. Sarp perguntou-lhe se, quando falou com Arif, ele não lhe disse que todos estavam bem. Bahar respondeu que sim. Sarp disse a ela que a única coisa que aconteceu foi que ela estava nervosa e isso a levou à paranoia. Bahar disse-lhe que estava bem, mas que não descansaria até falar com Yelis. Sarp deixou claro para ele que é muito perigoso usar celular porque eles podem ser rastreados, então ele lamenta, mas os telefones não serão usados. Doruk saiu e perguntou se eles estavam brigando de novo, mas Bahar disse que não e eles entraram na casa. Por outro lado, Seida ainda se encontra com Henry e Atice. Ela diz que entende o que eles estão fazendo, querem que ela trabalhe no refeitório e ela acha que Arif também é cúmplice deles. Atice diz a ele que esta é a primeira vez que vê o senhor. Além disso, é uma boa forma de ajudar Bahar a não perder o emprego, pois ela ficou muito feliz quando o encontrou. Seida, um pouco irritada, diz que então aceita trabalhar na cafeteria para ajudar a amiga, mas espera não receber reclamações de alguns clientes sobre o mau atendimento.
Ela avisa Henry que começará na segunda-feira então, mas ele responde que precisa dela a partir de hoje. À tarde tem muitos clientes e ele está com falta de pessoal, sem falar no primo desajeitado que trabalha lá também. Seida pede um momento enquanto se arruma e vai para seu quarto. A Tissy diz a Henry que tinha medo de não aceitar. Henry diz que esse acordo também combina com ele, pois precisa de ainda mais funcionários. Ele pergunta a Tissy se ela conhece outra pessoa interessada em trabalhar, pode ser ela mesma. A Tissy diz que não sabe se pode ajudar e pensa. Poucos minutos depois, a Tissy, Seida e Henry se despedem de Enver e Arif e caminham em direção ao refeitório. Enver diz que espera que Seida goste do trabalho. Ele se senta com Arif, que fica olhando a janela de Bahar. Enver pergunta se ele está pensando nela. Arif responde que sim, embora não tenha ciúmes porque estão com Sarp. Se estiver um pouco preocupado, ele sorri e diz a Enver que não está com ciúmes porque Bahar e ele estão apaixonados. Como você sabe muito bem quando se ama, isso não pode ser escondido, nem é preciso dizer. Se você está com essa pessoa, você simplesmente sabe disso. Sarp estava na sala de jantar colorindo os desenhos dos filhos como forma de se livrar da raiva. Peril sentou ao lado dela, pegou outro caderno de desenho e começou a colorir também. Ela perguntou o que acontecerá quando Bahar descobrir que sua amiga morreu. Sarp responde que supõe que ela o odiará muito mais, afinal ela morreu por causa dele e deixou 2 filhos sozinhos. Peril disse-lhe que a morte não foi culpa dele e perguntou-lhe quanto tempo ficariam trancados ali. Peril pediu-lhes que deixassem aquela casa para outro país. Eles também poderiam enviar Bahar e as crianças para o exterior. Naquele momento, Bahar entrou na sala de jantar com Nizam e disse-lhes que estariam na cozinha preparando biscoitos. Bahar e Nizam encontraram vários sacos com presentes de Dia dos Namorados na mesa da cozinha. Nizam abraçou a mãe e os dois se desejaram um feliz dia. Bahar disse que serviria um pouco de suco para levar para Doruk. Ao saírem da cozinha, Sarp perguntou se eles faziam os biscoitos, mas Bahar disse que não porque não tinham farinha. Sarp disse a Nizam que eles deveriam colorir algo juntos. Nizam respondeu que não, pois preferia dar um beijo no irmão já que hoje era Dia dos Namorados. Enquanto Bahar caminhava para o quarto com a filha, ela ouviu Sarp abrir a porta para Munir, que lhe disse que já tinha toda a situação com os jovens motoristas sob controle e que eles não tinham ligação com Nezir. Bahar se virou e se aproximou da entrada ao ouvir a voz de Munir. Ela se lembrou e Munir, ao vê-la, disse que precisava ir embora. Bahar correu atrás dele e é assim que voltamos ao presente, até o momento em que Bahar ataca Peril e percebe que seus filhos são testemunhas de tudo. Ela nervosamente pergunta se ela não lhes disse para não saírem do quarto. Nizam, prestes a chorar, responde que ficaram assustados com o barulho. Ela começa a chorar e diz à mãe que não quer mais estar ali. Todos naquela casa são loucos. Então ela volta para o quarto e Doruk pede ao pai para não incomodar a mãe ou ela ficará brava com ele. Bahar se vira para Sarp e pede que ele pergunte à esposa o que ela estava fazendo alguns meses atrás fora da escola dos filhos. Ela pega Doruk e vai embora. Sarp olha com raiva para Peril, que não para de tremer. Bahar e as crianças ouvem Sarp gritar com Peril, reclamando porque sabia que eles estavam vivos e nunca lhe contaram. Nizam diz à mãe que quer muito voltar para casa porque sente muita falta de todos. Bahar diz a ela que ela também sente falta deles, mas eles não podem sair de lá. Doruk diz que eles deveriam pelo menos ligar para eles para dizer o quanto sentem falta deles. Bahar diz que eles não têm telefone de qualquer maneira, mas Doruk diz a ele que sabe onde há um. Bahar, surpreso, pergunta onde está aquele telefone. Ao mesmo tempo, Peril, Munir e Sarp estão na sala. Peril diz que descobriu que sua família estava viva pouco tempo antes dele. Sarp diz com raiva que decidiu esconder isso dele. Peril olha para ele e pede que se coloque em seu lugar. Ele tem 2 filhos pequenos e muitos problemas. Eles passaram muitos dias difíceis juntos e ela temia que ele a abandonasse. Sarp pergunta se ela achava que ele ficaria junto se ela escondesse algo tão importante como isso. Ele achava que nunca iria descobrir e por isso queria sair do país o tempo todo. Peril responde que é verdade, eles têm 2 filhos e ela o ama. A única coisa em que ela conseguia pensar era em proteger sua família e ela sabia que enquanto fazia isso estava se metendo em problemas, mas ele também não a apoiava.
Sarp diz que tudo isso aconteceu justamente porque ele ficou com ela e a apoiou. Peril diz a ele que se ela soubesse que ele ficaria com eles incondicionalmente, então ela não teria escondido dele que sua família estava viva. Ele nunca a fez sentir que era uma família de verdade, já que a sombra de Bahar sempre esteve sobre eles. Sarp pergunta se esse era realmente o motivo. Ele se sente e diz que eles não têm nenhuma lembrança de ela ter passado a noite juntos, nem mesmo quando fizeram os gêmeos, e isso porque ele estava sempre bêbado nessas horas. Ele tomou muitos comprimidos para manter a sanidade. No entanto, ele nunca a culpou por isso ou confessou a ela. Ele assumiu a responsabilidade e fez tudo o que pôde para ser um bom pai para Lee e Omer. Sarp diz a Peril que sabe muito bem que ele nunca a amou, mas fez tudo ao seu alcance para mostrar a ela que se importava e não a machucava. Se agora você quiser culpá-los por não amar você, você pode fazê-lo, mas não conseguirá que ele a ame, especialmente por obrigação. Sarp corta completamente o relacionamento com Peril e avisa que a partir de agora tudo isso acabou. Peril responde que não tem mais forças para lutar e pode fazer o que quiser. Sarp, após falar com Peril, aproxima-se de Munir e diz-lhe que lhe fará apenas uma pergunta: é verdade que ele sequestrou seus filhos? Munir responde que sim. Sarp com raiva diz a ele que nunca mais quer vê-lo lá e ordena que ele vá embora. Antes de partir, Munir pergunta a Peril se ela quer que ele encontre outra casa para ela. Peril se levanta e diz que vai ficar ali mesmo. Ele não quer contar aos filhos que o pai escolheu os irmãos em vez deles quando estavam em perigo. Sarp apenas olha para ela e Munir sai de casa. No corredor, Leila os observa entrar em seu quarto nervosamente e vai verificar o quarto do chefe. Ao entrar, ela encontra o armário desarrumado e as gavetas abertas. Bahar e as crianças sentam-se na cama. Ela liga o telefone e diz que o número de Yelis, mas o som toca abafado. Doruk pede que ele ligue para Seida então. Eles ouvem Peril entrando em seu quarto e Bahar disca rapidamente o número de Seida. Ao mesmo tempo, Seida está no refeitório com Atice e Henry, que os mostra o local para que ambos comecem a trabalhar. Henry os apresenta e viu que apenas olha para eles e não diz nada. Então ela lhes dá alguns aventais e diz que, como combinaram, Seida lavará a louça e Atice limpará as mesas e recolherá a louça suja. Henry também pede a Atice que se encarregue de denunciar funcionários preguiçosos. Ele dá um exemplo, chamando Evil, que apenas diz que seu primo é um verdadeiro amor. Seida recebe uma ligação, mas desliga rapidamente e Henry agradece. Enquanto ela se prepara para começar a lavar a louça, seu telefone toca novamente e Atice pede que ela atenda, pois pode ser Bahar. Seida atende e coloca o telefone no viva voz. As crianças e Bahar a cumprimentam com muita alegria. Bahar avisa Seida que eles estão bem, mas um pouco preocupados, pois as crianças viram Yelis na televisão e precisam saber se algo de ruim aconteceu. Atice e Seida se entreolharam e mudaram de assunto dizendo que agora estão ocupadas trabalhando no refeitório. As crianças continuam tentando conversar com eles e dizer o quanto sentem falta deles, mas de repente o telefone de Bahar toca por falta de bateria e Seida e Atice ficam perturbadas. Nizam diz que eles deveriam pegar o carregador, mas agora não podem porque Peril voltou para a sala. Bahar diz que o importante é que agora saibam que todos estão bem. Os três deitam-se na cama e dizem que querem ir para casa agora mesmo. Seida tenta ligar para Bahar novamente sem obter resposta. Atice diz que pelo menos eles sabem que estão bem. Henry aparece atrás e pergunta se eles não tinham contado a ela que Bahar estava com sua mãe. Seida responde nervosamente que agora está com outro parente, a sobrinha de Atice chamada Yale. Atice acrescenta que estavam muito preocupados com o seu estado e por isso preferiram que ele ficasse em casa com um médico. Henry diz que está tudo bem e sai da cozinha. Seida conta a Atice que aparentemente as crianças só viram Yelis na televisão, mas não sabiam de mais nada. Porém, ela espera que Bahar não descubra o que aconteceu, porque se ela descobrir seriamente ficará muito doente e nunca mais será a mesma. Ele não morrerá de doença, mas de tristeza. Atice se pergunta o que eles deveriam fazer. Seida apenas diz a ela que se ela descobrir, sua culpa não a deixará e haverá um grande problema com Sharp também, embora ela não a culpe, porque ela sente o mesmo. Se Yelis não a tivesse protegido, ela certamente continuaria viva. Atice pede que ele não fale assim.
Mas Seida diz que no final todos vão procurar algo para se culpar. Ela pega o telefone e salva o número de onde Bahar ligou. Atice apenas fica em silêncio e sai do local. Por outro lado, Peril está deitada na cama. Leila entra e pergunta se ele está bem. Peril responde que não, ainda zangado. Leila diz a ela que aparentemente Bahar e as crianças estavam em seu quarto há pouco e ela acha que eles estavam procurando seu telefone. Peril verifica o armário e percebe que o celular não está lá, então abre outra porta e diz que seu erro foi ter deixado o carregador, pois o celular quase não tinha bateria, então já deve estar desligado. Peril agradece a Leila, que balança a cabeça e sai. Peril fica pensando. À noite, Peril sai do quarto, desce e avisa Leila que sairá para tomar um pouco de ar fresco no jardim enquanto dá banho nos gêmeos. Nizam e Doruk abrem a porta e Nizam pede ao irmão que ele tenha muito cuidado e encontre o carregador enquanto ela distrai Leila. Nizam desce e pede a Leila que o deixe ajudar a dar banho em Ali e Omer. Doruk entra, abre as gavetas e guarda tudo dentro. De repente ele ouve que Peril voltou e avisa a Leila que esqueceu as luvas. Doruk nervoso apenas se esconde ao lado da cama esperando não ser visto e de olhos fechados. Peril encontra a porta aberta e o armário desorganizado novamente. Ela dá a volta na cama e vê que Doruk está em posição fetal com os olhos fechados. Peril finge que não viu, tira o carregador e deixa em cima da cama, depois vai embora. Doruk se levanta, mas fica com tanto medo que não vê o carregador e simplesmente volta correndo para seu quarto. Ao mesmo tempo, Bahar está na cozinha preparando 3 sanduíches. Sarp entra e pergunta se não vão jantar todos juntos esta noite. Bahar não diz nada e Nizam entra na cozinha dizendo à mãe que está com fome. Bahar pergunta por que suas roupas estão molhadas e Nizam conta que estava ajudando a dar banho nos gêmeos. Bahar responde que isso é muito bom. Nizam olha para o pai com um pouco de seriedade e pergunta à mãe se quando ela se casar com Arif eles também terão outro filho. Sark fica surpreso e antes que Bahar possa dizer qualquer coisa, ele sai furioso da cozinha em direção ao jardim, onde Peril também está. Ela testemunha seu marido explodir de raiva e chutar um carrinho de mão com toda a força e dizer a si mesmo que é um idiota. Seida está lavando a louça, Atice traz alguns pratos sujos e volta para o refeitório. Aí Ivil entra em foco. Ela vê que Seida lava muito bem os copos e sorrindo pede para ela não se esforçar tanto já que ela não está em concurso. Seida apenas pede que ele não se preocupe com ela. Ivil se aproxima e pergunta se ele se lembra dela. Ela era apenas uma menina e às vezes ia à cidade com os tios. Seida responde que se a conhece é Ivil, filha do tio de Henry. Ivil então pergunta por que ela não a cumprimentou quando a viu. Seida diz que nem gostava dela quando era criança, então não ficou feliz em vê-la novamente. Ivil conta a ela que uma vez ouviu dizer que ela trabalhava em uma boate, mas aparentemente ela não teve muito sucesso. Inacreditável que ele nem consiga manter um emprego como esse. Seida para de se lavar e olha para ela enquanto conta a Ivil que estudou muitos anos enquanto estava naquela boate. Porém, no final, ambos estão no mesmo lugar. A vida pode ser estranha. Ivil olha para ela sem saber o que dizer. Henry entra e manda a prima continuar trabalhando e depois pede que Seida a ignore. Ivil sai da cozinha e se senta no bar. Atice está recolhendo os pratos das mesas onde vários clientes lhe pedem a conta e perguntam se podem fazer o pedido. Atice pede a Bill para ajudá-la e ela apenas pega o pedido de uma mesa de maneira ruim. Henry observa tudo e deve concluir o trabalho mal feito da prima. Peril volta para seu quarto e fica furiosa ao ver que Doruk saiu sem levar o carregador que ela deixou em cima da cama. Bahar está deitada com os filhos. Doruk decide contar a verdade sobre como tentaram procurar o carregador no quarto de Peril, mas infelizmente não o encontrou. Bahar entende porque a Nissan ajudou a dar banho nos gêmeos e pede que eles não façam algo assim novamente. Eles devem evitar problemas e agora o melhor é tentar dormir. As crianças dizem que está tudo bem e fecham os olhos. Seida e Atice terminam de trabalhar e Henry agradece a Atice pela ajuda, pois ela fez mais do que esperava. Atice apenas responde que fez tudo o que pôde. Seida diz a Henry que não deveria se surpreender, já que Atice trabalhou por muitos anos em um hotel de luxo. Henry pede a Atice que o ajude no refeitório esta semana, já que ele não tem muitos funcionários. Atice sorri e diz que está tudo bem. Ivil pede a Henry que quando ele terminar o agradecimento precise falar com ele. Henry pede que ela espere um momento,
Atice diz que Enver e Arif vieram buscá-los. Eles se despedem e saem do refeitório. Henry pergunta à prima o que ela queria dizer a ela, e Viu pede que ela deixe ficar com ele por uma semana porque ela não pode voltar para a casa dos pais. Enquanto eles caminham, Enver pergunta a Atice e Seida como foi o dia deles e sim eles foram capazes de limpar suas mentes. Seida responde que na verdade estava muito deprimida, mas espera que com o tempo a dor passe e que tudo volte a ser como antes. Arif diz que o tempo cura tudo. Seida diz-lhes que a única coisa que lhes garante é que nunca esquecerá eles e que a sua memória viverá para sempre no seu coração. Arif diz a eles que, se morresse, não gostaria que ficassem tristes, embora espere que isso não aconteça logo. Atice diz que pensa o mesmo em ver, acrescenta que só gostaria de ver todos sorrindo e felizes e que ele morreria também. Arif diz a Seida que provavelmente é assim que eles pensa que gostaria de vê-los felizes. É melhor que eles visitem os filhos para saberem que não estão sozinhos. Seida finalmente sorri e diz que tem razão. Henry diz a Evil que não quer ninguém morando em sua casa, seja primo ou ela não sabe que nunca limpa nada e faz muito barulho, então a resposta é não. Ele se despede e se vira. Evil grita e então tem que passar a noite no parque. Ele vê que não pode permitir e se vira para olhar para ela. Evil sorri, pega sua mala e caminha em sua direção, mas Henry deixa claro que isso só acontecerá seja para esta noite. E amanhã ele deve pedir desculpas à mãe. No dia seguinte, Enver entra no quarto de Sirin e pede que ele acorde porque ele só tem meia hora para se preparar para o trabalho e precisa se apressar. Sirin se levanta e de olhos fechados diz que é muito cedo. Enquanto isso, Bahar termina de se arrumar e caminha silenciosamente até a porta para que seus filhos não acordem, mas Nizam pergunta por que ele está saindo tão cedo. Bahar responde que só irá à cozinha preparar o café da manhã. Nizam pede que ela tome o café da manhã no quarto para que não tenham que descer porque ela não quer ver mais ninguém, porque está cansada de ser naquela casa e não conseguem nem usar o telefone. Bahar senta na cama e diz à filha que se ela se trancar no quarto as coisas só vão piorar e essa não é a maneira de resolver os problemas. Além disso, eles devem passar tempo com o pai e lembrar o quanto ele os ama. Nizam então pergunta por que os dois não se dão bem. Bahar não responde a essa pergunta e diz que é melhor dormirem mais um pouco enquanto ela cozinha. As crianças dizem que está tudo bem e Bahar sai do quarto. Sarp fica pensativo na sala. Bahar deixa a louça na cozinha e da sala de jantar diz a Sarp que quer que ele saiba que a única coisa que importa para ele é que os filhos estejam bem. É melhor não esquecer que os 4 filhos são inocentes e não têm culpa de nada. Tudo o que ele quer é que eles estejam seguros e ele não se importa com o que aconteceu. Ele já decidiu que enquanto estiver lá não discutirá com ele ou com Peril, e isso porque não quer ver seus filhos assustados ou zangados com o pai, então seria bom que ele contasse isso à esposa. Que ela sabe que ele não tentará mais machucá-la ou atacá-la. Bahar também pede que ela lhe diga que não tem interesse em estar perto do marido. Sarp pergunta se ela diz isso porque está com Arif. Bahar responde que isso não é problema dela, ela simplesmente não tem interesse em estar ao lado dele. Sarp se levanta e diz que tudo isso é importante para ele e que quando tudo acabar eles poderão ficar todos juntos novamente como uma família. Bahar pede que ele não brinque, pois nada voltará a ser como antes. Ela vai para a cozinha e Sarp fica muito triste. Por outro lado, Arif está no refeitório e vê que Camille, a dona da loja de roupas, vem visitá-lo. Ele diz a Arif que eles concordaram em não denunciar sua amiga se ela pagasse pelos danos, mas ela não fez então. Ela precisa de uma solução e achou que ele poderia convencê-la a assinar algumas notas promissórias como garantia. Arif pergunta se sua palavra não basta. Camille diz que uma coisa é lidar com ele, que é seu amigo, mas outra é o problema com uma mulher que ele nem conhece. Arif pega uma caneta e pede a Camille as notas promissórias. Ele assina em seu nome. Camille diz que não precisa fazer isso, mas Arif dá a ele e diz que agora o problema será com ele e não com Seida. Camille diz que está tudo bem e vai embora. Nesse momento, alguns policiais saem do prédio e cumprimentam Arif. Dizem que estão procurando Bahar Sesmeli, mas ele não está em casa. Ela sabe que ele é seu senhorio e perguntam se ele sabe onde eles podem procurá-la. Arif pergunta o que eles precisam e o policial diz que a senhora Bahar nunca foi à delegacia para prestar depoimento. Enver se aproxima da entrada com Sirin, que está pronto para sair e veste o casaco. Sirin pergunta para onde ele vai e Enver responde que sairá em busca de emprego. Sirin, rindo,
pergunta-lhe se já se deixou derrotar pelo outro alfaiate do bairro, embora seja sempre o melhor alfaiate da cidade. Enver responde que sim e os dois saem de casa. Ele pede à filha que se comporte e não tente fazer nada para que ela seja demitida, pois o dono é seu amigo e ele não pode fazer com que ele fique mal. Sirin responde que hoje tudo ficará bem. Enver se despede e segue em outra direção. Sirin continua seu caminho. Mais jovem, o homem lhe diz que é uma loja onde precisam de alguém para carregar as coisas, mas ele não acha que tenha condições de fazê-lo. Enver diz que irá descobrir de qualquer maneira e agradece. O velho caminha e vê uma placa de quarto para alugar e acha que seria uma boa ideia, já que tem um quarto vago em casa. Enver chega na loja, pergunta pelo dono e avisa que está procurando emprego. Na cafeteria Seida e Atice limpam a cozinha, e Vil chega e ao vê-los diz que entende o que estão planejando. Eles limpam tudo para tentar convencer Henry a contratá-los. Ele é um homem nobre e pode ser fácil de enganar. Ela pergunta a Seida se ela não amava Henry quando criança. Seida diz que isso não é importante. E Vil lembra que ela gritou nas ruas o quanto amava Henry e até seus pais zombaram dela. Seida apenas diz que era muito jovem, mas Vil ri e sai da cozinha. Seida continua limpando e diz que não acredita que encontrou a irmã perdida de Sirin. Atice olha para ela sem dizer nada. Henry entra na cozinha e agradece pela limpeza de tudo, mas já tem alguém encarregado disso. Atice diz a ela que acha que eles podem fazer melhor. Henry sorri e vai embora novamente. Ele pede a Evil que arrume o cabelo e use o avental, e diz que ela cheira muito a cigarro. Ele sabe quais são as suas regras e tem que respeitá-las. Você não deve esquecer de falar com sua mãe hoje e voltar para casa. Evil diz a ele que é melhor ele falar com ela e se tiver sorte em convencê-la, ele irá embora. Bahar termina de preparar o café da manhã e prepara a mesa junto com Leila. Ela diz aos filhos do primeiro andar que agora eles podem tomar café da manhã. Sark e Piril estão em seu quarto e ouvem o chamado de Bahar. Eles estão conversando e Piril diz que concorda que parem de discutir pelo bem dos filhos e até que tudo melhore. Sark diz que está bem e ao sair da sala encontra os filhos no corredor, cumprimenta-os e pede que lhe deem um abraço. Sark diz que os ama muito e depois os convida para tomar café da manhã juntos. Os três descem para a sala de jantar e terminam de preparar a mesa juntos. No quarto de Piril ela pega o carregador do celular e simplesmente o conecta ao lado da cama sem nenhum telefone. Ao abrir a porta para sair, Leila pergunta se ela pode entrar para organizar o quarto e Piril diz que sim, mas quando terminar você deve deixar a porta aberta e o carregador exatamente onde está. Leila diz que está tudo bem.